Muito boa noite, senhoras e senhores, amigos e irmãos de todo o Brasil e do mundo que estão nesse momento nos assistindo. Seja bem-vindo ao canal A Voz da Palavra Profética. Nós queremos, em primeiro lugar, agradecer ao apoio de todos vocês, pedir as vossas orações em nosso benefício, em favor desse canal, que nós criamos com o objetivo claro de espalhar a palavra de Deus, de pregar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Já alcançamos aí quase 100 visualizações nos primeiros 2 vídeos desse canal e estamos aqui agora colocando o terceiro vídeo. Pedimos aí o vosso apoio, a vossa ajuda mais uma vez. E reiteramos que o nosso propósito é trazer cada vez mais as pessoas para próximo da palavra de Deus. O nosso compromisso é com a Bíblia, é com a verdade. Daí o nome desse canal, A Voz da Palavra Profética. O nosso compromisso é com a verdade das Escrituras. Dessa vez nós escolhemos aqui uma palavra para falar para vocês dentro do livro do profeta Joel. Está no Antigo Testamento, conhecido como um dos profetas menores. Talvez algumas pessoas nunca ouviram falar de Joel, mas o livro de Joel, ele traz para nós uma contextualização muito interessante quando contrastamos com os dias que nós estamos vivendo na face da terra. Dias difíceis, todos nós sabemos disso, dias de pragas, dias de fome, dias de desemprego. Por que não dizer que os conterrâneos de Joel passaram por algo semelhante ou similar ao que nós estamos atravessando hoje? Daí Deus colocar no nosso coração justamente o propósito de falar dentro desse livro. Para tanto, nós estamos aqui com a nossa Bíblia aberta no livro do profeta Joel, no capítulo 2, e convidamos a quem quiser acompanhar conosco no capítulo 2 do livro de Joel, aqui no versículo 1, que está escrito assim, da seguinte maneira: Tocai a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando e está próximo. Senhores, todos nós sabemos os dias que estamos atravessando na face da terra. São dias em que a pandemia do coronavírus tem tomado conta de toda a humanidade. O medo, o desemprego, até as crises políticas e sociais têm sido gritantes e bastante alarmantes na face da terra. Quando observamos o contexto de Joel, sabemos que o povo de Israel atravessou, durante esse período aqui, algo similar ao que nós estamos atravessando hoje. Não há consenso entre os estudiosos da Bíblia de quando o livro de Joel foi escrito. Alguns acreditam que ele foi escrito antes do exílio babilônico, outros depois. Isso não é importante, pelo menos no momento. O que nos traz a atenção é a mensagem, é a palavra que Deus revelou ao povo de Israel através de Joel. Naquela época, os israelitas estavam vivendo um período de desobediência, um período de esfriamento espiritual, um período em que eles estavam afastando-se de Deus e abandonando a casa do Senhor. Por causa disso, Deus resolveu dar uma lição ao povo de Israel, ou trazê-los para próximo de si, através de um dos mecanismos que Deus utiliza muitas vezes para nos trazer para perto dele. E qual é? O sofrimento. Sim, por incrível que pareça,
Às vezes Deus usa o sofrimento como um meio para nos trazer para mais perto dele. E foi esse meio que Deus usou com os israelitas naquela época. De repente começou a aparecer no meio de Israel uma grande praga de gafanhotos. Joel diz que uma praga começou a tomar conta das lavouras de Israel. Eles eram um povo absolutamente agrícola, plantava muito e dependiam da terra. Então, de repente, uma praga começou a se alastrar em Israel de gafanhotos, e aqueles gafanhotos começaram a devorar, a comer tudo que era de útil ali para o povo de Israel. Por causa disso, a terra escureceu. A Bíblia diz aqui em Joel, não dá tempo a gente ler, porque o nosso vídeo é um pouco pequeno devido à restrição momentânea do YouTube, mas a Bíblia diz aqui em Joel que o povo se levantava e via que a terra estava escurecida, a lavoura da terra estava sendo devorada pelo gafanhoto. Não havia esperança em Israel. Todos olhavam para aquilo ali e imaginavam ser um castigo do Todo-Poderoso, como muitos hoje imaginam diante da pandemia que estamos vivendo. Mas na verdade, o que Deus estava fazendo ali era chamando o povo a um conserto. Mesmo com aquela praga, Deus estava chamando a nação a se consertar com ele. E hoje, a forma que estamos vendo essa praga e esses males se alastrar pela face da terra, não chegamos a outro pensamento, a outro contexto, senão a ideia clara de que assim como Deus chamou o povo de Israel a um conserto, Ele está chamando hoje a sua igreja, os seus pastores, os seus pregadores, os nossos crentes pelo mundo inteiro e até mesmo aqueles que ainda não acreditam em Deus. Ele está chamando a um conserto, Ele está chamando a uma aliança. Sim, senhoras e senhores, Deus, Ele ofereceu ali, através de Joel, algumas especificações, podemos dizer assim, ou um caminho, ou uma maneira para que eles pudessem sair daquela praga e receber a bênção do Senhor. Lendo todo o contexto de Joel, nós encontramos que Deus deu a eles um caminho a seguir. E qual foi esse caminho? Um dos caminhos que Deus ofereceu para eles, senhoras e senhores, foi o caminho da humilhação. Sim, o caminho da humilhação. Esse é o melhor caminho que nós podemos tomar na face da terra, na nossa vida, para que Deus restaure a nossa nação, para que Deus restaure o nosso mundo, para que Deus restaure o nosso país, a nossa política e a nossa igreja. É o caminho da humilhação. É o caminho que poucos querem tomar, porque quando fala em humilhar, se fala em reconhecer a nossa limitação, reconhecer que somos dependentes absolutos de Deus e que só Ele tem o poder para resolver os nossos problemas. Sim, meus amigos, se nós queremos que o nosso mundo volte a ter paz, volte a ter prosperidade, volte a ter espiritualidade e que as nossas igrejas voltem a congregar como estávamos antigamente, precisamos olhar para a Bíblia e perceber que Deus está nos chamando ao caminho da humilhação. Muitos não querem saber desse caminho e ficam criando alternativas mirabolantes por aí, como recentemente tomamos conhecimento de pastores oferecendo a membresia da igreja, o absurdo de vender máscaras invisíveis. Isso é coisa que parece uma piada, parece conto de João e Maria, parece história da carochinha, um pastor surgir numa rede social e oferecer uma máscara que supostamente, segundo ele, era invisível.